Olá pessoal, boa tarde. Bom, na semana passada, uma amiga entrou em contato comigo e ela me solicitou para usar esse espaço para abordar um assunto de extrema importância e que por muitas vezes passa desapercebido pelos lares, que é a questão do abuso sexual infantil no contexto familiar. Eu quero começar fazendo um levantamento estatístico com alguns números que eu consegui no site do governo federal para que vocês compreendam o porquê da gente focar nisso no contexto familiar. Esses números eles foram retirados do programa Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos. É um programa que você pode fazer uma denúncia de qualquer tipo de violação de direito que tenha sofrido. No ano de 2019 foram registrados 159 mil casos de abuso sexual, onde 86,8% foram cometidos contra crianças e adolescentes. Esse número ele é 14% maior do que do ano de 2018, sendo que 73% destes casos ocorreram dentro da casa da própria vítima e 40% foi cometido por pai ou padrasto. Quem tem criança vai entender muito bem o que eu estou falando agora, que a gente já tem como praxe orientar e alertar nossas crianças a ter cuidados com terceiros. Não pegar balinha na rua de qualquer pessoa, não parar para conversar com desconhecidos, ter cuidado com o guardinha da escola, ter cuidado com o vizinho, com fulano e com ciclano. Mas quando a gente precisa fazer orientações voltadas à nossa própria família, para essa criança ter cuidado com o pai, com o vô, com o tio, com o padrasto e por aí vai, a gente não faz. Porque nunca passa na nossa cabeça que alguém por quem eu tenha vínculo afetivo seja capaz de tamanha crueldade. E a estatística tem mostrado que é geralmente neste âmbito que tem acontecido a maioria dos casos. Para quem não sabe, eu trabalhei 2 anos na saúde pública de Lucas do Rio Verde e eu sou uma eterna apaixonada pelo SUS. Eu acredito que é extremamente necessário uma equipe multiprofissional no SUS para suporte dos médicos e enfermeiros. E porque no SUS chega casos pra gente que muito raramente chegarão numa clínica privada ou não na mesma frequência que chega no SUS. E geralmente chegam casos de mulheres de 50, 20, 23 anos que foram abusadas na infância ou na adolescência e nunca contaram isso pra ninguém. Vieram falar disso só depois da vida adulta ou muito tempo depois, com muita dificuldade. E por que geralmente essas crianças não contam que estão sendo abusadas? Primeiramente, porque a gente tem como já uma questão cultural desvalorizar aquilo que é dito pela criança. A gente não coloca peso na palavra de uma criança. E isso fica internalizado na cabecinha dela. É mais ou menos assim que funciona. Se eu contar pra mamãe o que o papai tá fazendo comigo, ela vai acreditar no papai. Se eu contar pra mamãe o que o tio fez comigo, a mamãe não vai acreditar em mim. Esse pensamento ele geralmente vem acompanhado com uma chantagem do agressor também. Se você contar pra sua mãe o que eu fiz, eu vou fazer isso contra ela, com o seu irmãozinho, com você, blá 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 blá. Ou até mesmo querendo comprar o silêncio da criança, ó. Se você deixar o tio fazer isso, eu te dou aquela boneca lá, ou eu te dou 10 reais. É mais ou menos assim que funcionam os depoimentos que eu já ouvi dentro da clínica. E como a criança não fala, como a criança não verbaliza aquilo que está acontecendo com ela, a gente precisa estar ligados aos sinais de alerta, tá? Criança que altera o comportamento da noite para o dia, alguma coisa está acontecendo. Essa questão de, ela mudou da noite para o dia não existe, tá? Nada acontece do nada, tudo tem um porquê. Então, criança que às vezes era muito ativa, muito comunicativa e de repente começou a ficar introvertida, não querer se relacionar com as pessoas, a gente precisa verificar que alguma coisa errada tem. Crianças agressivas, ninguém nasce agressivo. Nós somos reflexos do ambiente. Então, se eu estou demonstrando muita agressividade, eu preciso verificar qual é o ambiente que eu estou inserido. Por que essa criança está tão agressiva? O que tem acontecido por ali? Medos. Criança que tem medo de tudo, criança que tem muito pesadelo, alguma coisa de errado também tem. Regressão no desenvolvimento. Vamos supor que uma criança já tinha desfraldado aos 3 anos de idade e de repente com 3 anos e meio voltou a fazer cocô na roupa. A gente precisa verificar o que está acontecendo, por que essa criança voltou a regredir. Eu não estou dizendo que todos esses sinais significam abuso sexual, mas são sinais de alerta para que a gente preste atenção que alguma coisa errada tem. Criança que altera o comportamento quando é falado ou vê determinada pessoa, a gente já fica com um pezinho atrás que alguma coisa tem ali. Crianças com uma relação conflituosa com o corpo, com vergonha do corpo ou até mesmo raiva do corpo também. Gente,
Por que falar desses sinais de alerta? Infelizmente, ainda tem muitas pessoas que querem tampar o sol com uma peneira. Eu não sei se chega a passar na cabeça dessas pessoas que, se talvez não falarem disso ou fingir que nada aconteceu, essa criança não vai lembrar disso na vida adulta. E isso é uma grande mentira. Quem trabalha na assistência social e na saúde sabe que muitas mulheres de 50, 23 anos, de repente, em um determinado acontecimento da vida, têm um insight e lembram que sofreram violência quando eram crianças, nessa faixa etária de 3, 4, 5, 6 anos. E isso causa um sofrimento muito grande. Além da questão de ter sido violada, de ter feito com ela aquilo que ela não queria fazer, tem o sentimento de que ninguém me protegeu naquele momento. Ninguém fez nada por mim. As pessoas simplesmente maquiaram a situação. Então, isso não existe. Tudo que a gente vivencia fica guardadinho aqui, ó. E em algum determinado momento da nossa vida, a gente pode trazer isso para nossa consciência. Então, se você acha que maquiando ou fingindo que nada aconteceu para proteger esta criança está ajudando em alguma coisa, eu preciso te informar que não. Se você sabe, ou se você desconfia que a criança está sendo vítima de abuso, denuncie, tome alguma coisa. Não existe essa de em quem eu vou escolher partido. Você sempre vai escolher partido da vítima. É difícil a gente falar disso quando os dois lados da moeda estão relacionados a mim. É muito importante a gente começar a dar valor naquilo que é dito pela criança. Que a criança perceba que a opinião dela tem peso, sim. Que a opinião dela é tão válida como de qualquer adulto. Para que isso a encoraje de quando ela se vê numa situação de perigo, ela possa responder. Ela possa pegar e comunicar alguém sem medo de que ninguém vai acreditar nela. Outra questão que eu acho extremamente importante e que a gente precisa bater na tecla é que precisa sim falar de educação sexual com crianças de qualquer idade, porque os abusos acontecem. E se a gente dá uma jogadinha no Google ali, vai aparecer 1001 maneiras de falar sobre esse assunto de maneira lúdica, como abordar sexualidade ou abuso sexual com crianças de 3, 4 anos, sem falar de uma forma vulgar ou falar do ato sexual em si. Mas se a gente querer um pouquinho, a gente pesquisa e consegue sim falar de maneiras lúdicas de todos os tipos. E a gente precisa considerar também que quando esse tema é abordado na escola, não é para falar dos órgãos sexuais ou sexualizar crianças, igual começou umas ideologias assim nos últimos tempos. Eu já fiz palestras quando eu trabalhava no Sul sobre isso, e a gente nunca vai sexualizar as crianças, a gente vai falar numa maneira de conscientizá-la do que está acontecendo. E conscientizar os pais também, para que falem disso com os filhos, para que isso pare de ser tabu e a gente comece a se proteger mais. Numa conversa de roda de amigos, um amigo meu me disse mais ou menos assim: engraçado que esse tipo de coisa não acontecia antigamente. E na verdade sempre aconteceu, tanto que era muito comum a gente vendo o vô sendo pai do próprio neto, né? Porque na verdade essas questões sempre existiram, a gente só não falava disso. E hoje em dia, graças a Deus, nós temos campanhas de conscientização. No mês de maio ocorre a campanha do Maio Laranja, que é a campanha contra o abuso sexual na infância e na adolescência. E isso é um modo de prevenção, da gente fazer com que esses números diminuam cada vez mais e não aumentem, para que isso saia do sigilo e comece assim a vir para as mídias e as pessoas comecem a se questionar mais sobre isso. A gente precisa proteger nossas crianças, afinal eles são o futuro e isso é uma marca que vai levar para o resto da vida. Então, quando a gente vai trabalhar qualquer assunto emocional e a gente verifica que existe um abuso sexual ou psicológico, qualquer tipo de abuso ali, a ferida é uma escara. E é difícil trabalhar com escaras, viu? Enfim, gente, na verdade meu objetivo era esse, vim alertar vocês sobre essa situação que às vezes acontece e a gente quer tampar o sol com a peneira por achar que estamos protegendo as nossas crianças. E também uma maneira de vocês prestarem atenção no comportamento, tá? Saibam que nada é do nada, ninguém muda da noite pro dia sem nenhum acontecimento.
É isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.